Agora, eu creio que está gravando. Vamos lá. Estão todos vendo a tela? Sim. Muito bem. Eu vou colocar aqui a tela inteira. Bom, pessoal, novamente bom dia. E agora iniciando a nossa retomada de conteúdo da Clínica Integrada 1. E é o conteúdo em que vocês estarão trabalhando, né, lá ao ingressar à clínica. E nós vamos abordar o preenchimento do periograma. Preenchimento do periograma é um termo muito simplista, né? Vocês verão que periograma, existe aí todo o tratado que vocês adquiriram de conhecimento até hoje, ele fica dentro do periograma. Vocês vão encaixar todas as informações que vocês tiveram no periograma, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje, qual seria o objetivo? Capacitar o aluno para realizar e preencher o periograma. Tá? Eu espero que, ao final da aula, vocês estejam aptos, né, a não só colocar a escrita na ficha de periograma, mas saber o porquê vocês estão colocando aquela escrita e depois para vocês fazerem o diagnóstico do paciente. Porque muitas vezes a gente olha aquela classificação atual da doença periodontal e aquele monte de informação que tem acerca da classificação da doença e fica meio perdido. E eu sempre falo, a doença não mudou, pessoal. A doença é a mesma. A periodontite, a gengivite, né, elas são as mesmas. O que mudou foi o esquema, o sistema de normatizar essa classificação. Mas se eu souber fazer um bom periograma, se eu souber fazer uma boa avaliação do meu paciente, eu souber os conceitos de profundidade de sondagem, de bolsa periodontal, de recessão, de como eu faço uma medida de mobilidade dentária, de lesão de furca, e saber o que é um nível de inserção clínica, o que é uma perda de inserção clínica, eu estou tranquilo, tá? E eu tenho certeza que nós alcançaremos o nosso objetivo. Primeiro de tudo, naquela ficha, vocês todos já viram essa ficha, correto? Sim. Sim, né? Então, esse é o fichário que nós temos lá na Clínica Odontológica de Ensino da Faculdade de Odontologia da Univangélica. Todos os periogramas têm esse layout, tem esse desenho? Não, não tem. Esse layout aqui, que ele também, depois a gente até conversou, nós precisamos dar uma atualizada, uma otimizada nele, mas esse layout aqui é exclusivo da Univangélica. Então, o periograma, os outros que vocês possam ver a nível de internet, ou mesmo em algum consultório odontológico, com algum periodontista, ele pode ter algumas diferenças, mas as informações as quais estão aqui, de alguma forma tem que ter. Ou seja, eu tenho que ter a medida da minha profundidade de sondagem, da minha recessão, do meu nível de inserção clínica, o grau de mobilidade. Esse MC que vocês veem aqui no canto superior esquerdo, gente, é mucosa ceratinizada. A gente não está utilizando esse campo para colocar a faixa de mucosa. No caso, seria o tamanho da mucosa ceratinizada que o paciente tem. E depois a lesão de furca, né? A gente vai falar cada item desses durante a nossa retomada. É importante lembrar que esse periograma da Univangélica, ele é autoexplicativo, ele tem aqui a legendinha aqui embaixo, ó. Moema, parece que o novo periograma, a gente ia tirar essas informações aqui, já foram tiradas? Não, porque a gente ainda tem um quantitativo grande impresso, Henrique. Ah, então tá. A próxima impressão é que nós já vamos ter essas alterações realizadas.
Ah, não. Então, beleza. Então, eu estou dentro da atual. Então, aqui, ó, no periograma, que vocês vão pegar lá na ficha de periograma, nós temos essa colinha aqui, ó, o NIC, que é o nível de inserção clínica, ou nível clínico de inserção. Aí fala aqui, ó, todo o conceito que você estiver esquecendo, é profundidade de sondagem, ou profundidade clínica de sondagem mais a recessão. A gente vai chegar lá, que também vai ter o menos, que é quando tem a hiperplasia, o crescimento gengival. O recess lá, ó, é a legenda, ó, recess significa recessão. E ainda fala o que é, ó. Então, PS, profundidade de sondagem, ainda fala, ó, margem gengival até o fundo da bolsa, mobilidade e MC, que a gente não utiliza, mucosa ceratinizada. FURCA já está escrito o nome completo da FURCA, então não tem como errar. No canto inferior esquerdo, nós temos a colinha de todo o canto do primeiro e do quarto quadrante. Nós estamos falando aqui em quadrante, né? Então, tem aqui, ó, nos quadradinhos de cima, vocês estão me acompanhando? Minha setinha está indo aí, meu mouse? Tá. Sim. Quadradinho de cima é a face vestibular. Tá vendo? Cada marcação, a profundidade de sondagem, recessão, eu tenho a face vestibular e a face palatina. Tá ok? Então, como são 6 sítios, olha só, o sítio mais distante do centro é o distal, e eu estou na vestibular, então é disto vestibular. O mais central é vestibular, e o mais próximo da mesial é mesio-vestibular. Tudo bem? Sim. No mesmo dente, olha, eu tenho a linha inferior em relação à profundidade de sondagem. Disto palatino, palatino e mesio-palatino. Isso vocês vão ver em todos os quesitos, ó, na profundidade de sondagem, na recessão e no nível de inserção clínica. Na mobilidade não precisa ter essas diferenças de sítio, porque a mobilidade é mobilidade, né? O dente está movimentando ele movimento inteiro. Na região de FURCA, eu tenho a diferenciação, porque a gente vai falar de FURCA especificamente, mas eu teria esse quadradinho aqui, ó, seria correspondente à distopalatina. Aqui seria a vestibular, no meio da vestibular, e aqui a mesiopalatina. A gente vai procurar mostrar imagens para ficar mais prático para vocês entenderem essa questão de FURCA. Ela é um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais difícil, mas como a aula fica gravada, é bom vocês olharem, observarem as imagens, e quando a gente estiver lá na prática, a gente vai poder ter mais recurso, né, para mostrar para vocês a questão da FURCA. E olha aqui, ó, no canto inferior direito, eu estarei me relacionando ao terceiro e quarto quadrante. Estou falando de quadrante, não sextante. Então, do lado inferior direito, está aqui, eu tenho as informações referentes ao terceiro segundo e terceiro quadrante. Segundo e terceiro quadrante. Tá? Então, essa é uma colinha que vocês, logo de cara, terão para preencher o periograma de vocês. Mas vamos lá, passo a passo, para ver se a gente vai absorvendo cada informação. Primeiro de tudo, quando eu vou fazer o meu periograma, eu jamais posso esquecer de itens básicos. No periograma não tem campo para colocar o nome do paciente. Não tem por quê? Porque ele já está dentro do prontuário, né? Então, não tem um campo aí para vocês colocarem o nome do paciente. Mas tem a data, certo? Então, antes de tudo, você vai colocar a data a qual você está fazendo o seu periograma. E vai marcar lá se é um periograma inicial ou se é uma reavaliação. Normalmente, o periograma de vocês que estão começando, ele vai se relacionar a um periograma inicial. Pode ser que vocês peguem um periograma lá, que já está iniciado, a gente vai observar a data. Como houve esse semestre passado, a gente ficou sem atendimento, ou seja, nós ficamos mais de 6 meses sem atender, esse periograma inicial,
ele já vai, eu não vou poder fazer, não vou poder considerá-lo, né? Eu vou ter que fazer um novo periograma. Com 6 meses, o paciente provavelmente ou interrompeu o tratamento, ou às vezes nem iniciou, tá? Mas, via de regra, o que eu tenho que fazer? Colocar a data e marcar lá esse campinho aqui, ó, periograma inicial. Eu marquei aqui os dentes no meu periograma, nesse caso aqui, nessa projeção, o meu paciente não tem os terceiros molares, nenhum dos 4, ó. E eu marquei um X em cada um deles. Essa bolinha aí, não há necessidade de fazer a bolinha, não. Só o X já tá bom, tá, gente? Então, vocês vão marcar um X inteiro, né, lá do nível de inserção clínica até a profundidade de sondagem, como dente ausente. O paciente não tem aquele dente. Então, esse é o primeiro contato que vocês têm com o periograma, vocês vão fazer isso. Vão citar lá para os seus colegas, olha, colocou a data, marcou inicial, ó, dente tal, 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 ausentes. Vocês marcam a ausência dos dentes. Isso vocês já faziam lá na pré-clínica, ok? Ok. Ok. Então, vamos lá. A primeira informação, como vocês viram lá atrás, ó, a gente vai fazer o quê? Ó? Primeira informação, ó, cantinho esquerdo aqui, ó, profundidade de sondagem, ou profundidade clínica de sondagem. Então, a profundidade clínica de sondagem, eu vou usar uma sonda milimetrada com a marcação de Williams. Essa é uma sonda específica, milimetrada específica de Williams. Existem outras? Existem. Não vem o caso aqui eu comentar por quê? Porque a clínica, a sonda milimetrada adotada pela faculdade é essa. Depois a gente pode conversar sobre as que existem outras, de outros autores, vamos dizer assim, né? Da Universidade da Califórnia, tem outros tipos de sonda milimetrada, mas via de regra que vocês utilizam, ela marca até o 10º milímetro e não há marcação nem no 4º milímetro e nem no 6º. Então, eu tenho que ficar atento a isso. Isso, inclusive, é questão de prova. Eu já coloquei questão de prova em que eu falava que haviam 5 marcações expostas e em quantos milímetros estariam para dentro do sulco gengival ou da bolsa periodontal. Você tem que saber qual é a anatomia da sonda milimetrada de vocês, ok? Então, a profundidade clínica de sondagem. Nós temos diversas situações no momento que eu vou fazer a sondagem. Eu tenho que lembrar que a angulação da minha sonda, ela não pode mudar o longo eixo do dente. Eu tenho que lembrar que eu não sondo lá na crista da papila. Essa região que vocês estão vendo aqui nesse canino, está todo mundo vendo? Tá sim, professor. Que canino que é esse, Maria Eduarda? 23. 23. Essa região aqui, essa imagem está ilustrando a sondagem da face mesial desse dente. Ah, professor, mas a mesial não seria mais aqui para o meio, bem na ponta da papila? Não. Na ponta da papila ali é a região de colo. E se vocês considerarem essa sondagem na região de colo, normalmente, via de regra, ela vai dar mais que 3 milímetros. Pode ser que, fazendo assim, vocês terão uma falsa sondagem, né? Um falso diagnóstico de sondagem, né? Muito cuidado na região dos dentes posteriores, né? Onde a visibilidade ela é dificultada. E quando tem o sangramento, ainda mais difícil é de fazer essa sondagem. E também, o quê? O que é isso aqui, gente? Vocês imaginam que é uma situação como essa? Quem se arrisca? Essa do canto inferior direito aqui, ó. O que é isso aqui, gente? Endodonte. É uma gengivite. Não falando como, Laísa, não dando diagnóstico. Eu quero saber que ocorrência que é essa aqui, ó. Tem um crescimento gengival, não tem? Professor, é aquela, eu esqueci o nome, é aquela quando o dente está nascendo, você vai ficar mordendo a gengiva?
Mas o caminho é por aí, Tati. Exatamente. O que acontece? Vocês conseguem ver nessa região, ou pelo menos imaginar onde que está a junção cemento-esmalte? Primeiro, que aqui, olha, numa circunstância, olha só o dente, como é que ele está. Isso aqui me parece que é o primeiro molar, do lado inferior esquerdo. Se eu tivesse um dente aqui, eu não estaria sondando aqui, né? Que eu não teria acesso aqui, é justamente onde a gente falou. Mas aqui a gente vê bem, mais ou menos, o que a Tátila tentou falar. Aqui está tendo um crescimento gengival. É um abscesso periodontal, não é? Oi? É um abscesso periodontal? Pode ser, não sei, não posso dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, a formação desse sulco aqui seria uma bolsa falsa, uma pseudo-bolsa. Então, a gente tem que ficar atento a circunstâncias como essa na região, como a Tati lembrou, dos dentes posteriores, na distal dos dentes posteriores, principalmente entre o segundo e o terceiro molar que está erupcionando. Porque se eu coloco isso aqui como uma perda de inserção, já, e hoje a gente trabalha, hoje não, sempre trabalhou, mas está sendo muito enfatizado na nova classificação a perda de inserção, aqui, olha, a gente não pode dizer que houve toda essa perda de inserção. Vocês observam que a sonda, ela está com praticamente duas marcações de fora, a do 9º milímetro e do 10º. Então, se é 9º e 10º, é como se tivesse uma bolsa aí de 8 milímetros. E 8 milímetros aqui, eu tiraria aí pelo menos 5 dessa falsa bolsa. Então, é para a gente ficar atento. Olha só, a sonda vai entrar no sulco gengival até você sentir a existência, gente. 2 aspectos que a gente deve analisar nisso daí. Eu não devo ficar nem com medo de sondar. Eu estou com medo porque o paciente não está anestesiado e a sondagem dói. E toda aquela conversa que a gente... É normal o aluno ter essa resistência justamente por conta de desconfortar, né? De causar um desconforto ao paciente. Mas isso vocês vão esclarecer logo na primeira consulta. No momento que vocês forem fazer o periograma, vocês vão falar, olha, nós vamos fazer uma avaliação, uma sondagem, e eu vou colocar uma sonda, um instrumento, entre a sua gengiva e o dente. Não é a pior coisa do mundo, mas também não é nenhuma maravilha. Logo aí você já se protege em relação a uma possível resistência, né, alguma reação do paciente. Ele diz, não, eu fiquei esclarecido que eu vou sentir algum desconforto e eu estou preparado. E veja bem, ela deve ser penetrada suavemente até você sentir resistência. Muitas vezes essa resistência é decorrente de uma cárie ou, por exemplo, de um excesso de restauração ou até mesmo de cálculo. Mas não quer dizer que a gente chegou ao fundo da bolsa. Muitas vezes eu vou checar se realmente eu cheguei ao fundo da bolsa mudando de leve a minha posição, a minha angulação da minha introdução da sonda. Bom, eu senti que realmente ali é o final de onde o fundo do sulco, né, o fundo da bolsa chegou. Aí eu vou e anoto. Deu 4 milímetros, eu vou lá, anoto, eu falo para o meu auxiliar, na disto vestibular do dente 16, 4 milímetros. Ele vai anotar lá naquela ficha que eu vou mostrar mais para frente para vocês. A gente vai sempre sondar 3 pontos por vestibular e 3 pontos por palatinho ou lingual. São os sítios, né? Então, nós nos referimos no periograma a sítios, tanto para sangramento da sondagem como para a profundidade de sondagem, né? Então, são 6 sítios. Quando o valor não for inteiro, a gente vai arredondar para um milímetro maior. Por exemplo, ficou lá 3,5, 4,5, 5,5. Professor, vou colocar essa conta quebrada? Não. Você ficou em dúvida entre um número e outro, você arredonda para mais. Tá? Acho que está 3 milímetros, mas parece que entrou um pouquinho mais que 3. Eu jogo para 4 naturalmente. Entenderam? Sim. Sim. Ficar atento às pseudobolsas, a gente já falou. E em relação aos implantes. Professor, eu vou medir, eu vou sondar ou não vou sondar implante? Eu vou sondar implante, sim.
E eu posso ficar tranquilo que em próteses que estão suportadas por implantes, é normal uma sondagem até 5 milímetros. Se fosse um dente, eu já consideraria 5 milímetros como caso de periodontite. No caso do implante, 5 milímetros, até 5 milímetros é considerado normal devido a uma série de fatores, aos componentes protéticos, a perda de inserção natural que ocorre, né, no periodonto, no perimplante, né? O implante não tem fibra ligamentar, né? Então ela entra um pouquinho mais. Só que no dente natural, 3 milímetros seria até 3 milímetros considerado normal. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Beleza. Então vamos para o índice de sangramento à sondagem, ou SS. Oi? Como que eu vou saber que tem uma pseudobolsa? Eu vou estar lá sondando e aí como que eu vou saber diferenciar se é uma pseudobolsa ou se é realmente a profundidade, a perda de inserção que está grande? Então, Laura, aí o que você vai observar? A gente tem que voltar lá, inicialmente lá na anatomia, né? Eu tenho que imaginar o meu dente como uma coroa. Vou passar aqui o meu mouse deixa eu ver aqui. Primeiro aqui nesse dente 21 aqui do lado inferior esquerdo. Então eu tenho que imaginar o meu dente como uma coroa. Via de regra, eu saber que está acabando nosso tempo, hein, Moema? Via de regra, essa minha coroa, ela está na junção cemento-esmalte, tá? E a gengiva marginal acompanha essa coroa. Então, a primeira coisa que você vai saber, que você tem que ter o conhecimento, Laura, é que essa gengiva, você não está com suspeita de que essa gengiva está crescendo, ou aquilo que a gente chama de erupção passiva, ou esse dente não nasceu totalmente. Isso a gente vê pela própria anatomia do dente. Você consegue observar esse dente aqui, Laura, do lado inferior direito? Consigo. Então, você consegue observar, olha, que você vem uma coroa aqui, normal, e de repente aqui nessa face mesial tem uma gengiva diferente. Ela não está normal, essa gengiva, você concorda? Não parece que até tem um dente aqui de baixo? Concordo. Então, normalmente, com esse aspecto aqui, eu já vou ficar um tanto quanto suspeito. Vai me levantar uma suspeita de que eu tenho uma pseudobolsa ali. Eu vou sondar, e essa sonda aqui, por exemplo, que você observa, ela entrou, e aquela primeira observação que a gente falou, penetrar no sulco gengival suavemente até sentir resistência. Ela sentiu uma resistência muito logo na entrada. Mas a gengiva está aqui ainda. Falou, opa, será que isso aqui não é uma pseudobolsa? O que eu posso fazer ainda para tirar essa prova dos 9, para tirar essa minha dúvida? Uma radiografia. Normalmente, na pseudobolsa, você vai ver a estrutura da crista óssea praticamente íntegra, diferente da bolsa periodontal, que você faz a sondagem, entra 4 milímetros ou mais, e lá na crista, no processo alveolar desse paciente, ela vai ter uma alteração, início de processo de destruição. Ok? Melhorou a sua interpretação agora? Entendi tudinho. Obrigada. Então, beleza. Então, olha lá, o índice de sangramento da sondagem. Então, vejam bem, profundidade de sondagem. A gente vai falar agora profundidade clínica de sondagem, ou PCS. E sangramento à sondagem, índice de sangramento à sondagem, SS, sangramento à sondagem. Quando eu falo SS, é o meu sangramento à sondagem. E para isso eu tenho um índice. Como é que eu calculo esse índice? Ele deve ser anotado no mesmo campo da profundidade clínica de sondagem com um ponto vermelho no sítio sangrante. Eu vou mostrar para vocês lá na ficha de periograma como é que fica isso daí. Então, sangrou na disto vestibular, eu vou lá na disto vestibular e marco um pontinho vermelho. À medida que realizamos a profundidade de sondagem, a gente vai anotando, né, os sítios que sangraram. E depois a gente faz aquela regra de 3, né?
Como é que eu faço essa regra de 3? Isso é bem fácil, vocês já faziam com o IG, né, no caso, agora é o sangramento da sondagem. Total de sítios, qual é o meu total de sítios? É o número de dentes presentes vezes 6, vai dar 100%. O número de meus sítios sangrantes é o que eu quero saber qual é a porcentagem. Por exemplo, o paciente tem 28 dentes e 28 sítios sangraram. Eu vou colocar lá, 28 vezes 6, que dá 168, é o meu 100%. E 28 sítios que sangraram, eu quero saber qual é a porcentagem, qual é o índice de sangramento desse paciente. Então, está ali uma regrinha de 3. No final das contas, o meu sangramento da sondagem, meu índice, ficou em 16,6%. Alguém tem alguma dúvida sobre esse cálculo, esse achado do índice de sangramento da sondagem? Não. Tudo bem, então? Beleza. Olha aqui como é que fica lá no perograma. Eu peguei, gente, só o primeiro sextante, tá? Do dente 18, não é mais aquele paciente não tinha o dente 18, esse aqui é outro paciente. Isso aqui eu coloquei, não coloquei data, não coloquei perograma inicial, né? E peguei só a face vestibular também para mostrar para vocês. Então, vejam que eu fui marcando, eu fui falando lá para o meu auxiliar, ó, na disto vestibular do 18, entrou 3 milímetros de profundidade de sondagem e não houve sangramento. Então, como é que ele vai anotar na ficha? Guardem isso, vejam a gravação da aula e depois revejam, né? E apliquem. Então, olha, na disto vestibular, 3 milímetros sem sangramento. Na vestibular, 3 milímetros sem sangramento. Olha só, já na mesovestibular foi 3 milímetros com sangramento. Olha o pontinho vermelho aqui. E assim por diante. Ó, na disto vestibular do 17, 3 com sangramento. Na vestibular, 3 com sangramento. Olha só um detalhe. Na mesovestibular do 17, deu 4 com sangramento. O que eu faço com a minha canetinha? Eu mudo de cor, eu ponho uma caneta vermelha. Então, acima de 3 milímetros, eu coloco em caneta vermelha. Por quê, professor? Alguma notificação, alguma coisa que foi postulado? Não, isso aqui é uma regra nossa mesmo, para a coisa ficar mais, a gente conseguir localizar, mas bater o olho e saber onde que está tendo atividade, onde está tendo bolsa periodontal, muitas vezes inativa, mas é uma bolsa, né? Então, acompanhando aqui, ó, 16 disso vestibular, 4 com sangramento, na vestibular, 3 com sangramento, na mesovestibular, 4 com sangramento, e assim por diante, ó, até o dente 14, né? Que vai parar lá o dente 14 na 3 milímetros com sangramento. Tudo bem até aqui, gente? Tudo. Entenderam a diferenciação, né? Eu vou marcar acima de 3 milímetros, ou seja, de 4 para cima eu marco em vermelho, e à medida que eu vou sondando e for sangrando, eu já imediatamente falo para o meu auxiliar marcar um pontinho vermelho naquele sítio que sangrou, tá? Aqui eu só estou fazendo demonstração da face vestibular do primeiro sextante. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, aqui eu já fiz 3 tarefas. Eu coloquei data e marquei o X nos dentes ausentes. Eu fiz a minha sondagem, minha profundidade de sondagem, e marquei os pontos sangrantes, para depois fazer o cálculo do meu índice de sangramento à sondagem. Não é sangramento gengival, é sangramento à sondagem. Bom, lá pela ordem, vocês lembram? A gente, olha só, vou voltar aqui. A gente fez aqui, ó, profundidade de sondagem e o índice de sangramento. O que é que vem depois? Recessão. Então, meu próximo passo de preenchimento do periograma, nós vamos medir a recessão ou o crescimento gengival. E por que eu coloquei um sinal de mais do lado de recessão gengival e um sinal de menos no crescimento gengival? Isso a gente vai explicar agora. Primeiramente, vamos recapitular o que é uma recessão gengival. Isso vocês já sabem muito bem,
que é uma medida que vai da margem gengival até a junção segmento-esmalte. Então, tá aqui, ó, dessa margenzinha até a junção alveolar. Aí é aquela questão da gente ter sempre atualizado o nosso estudo da anatomia dentária. Eu tenho que saber onde é que se encontra a minha junção segmento-esmalte. Né? Olha, esse aqui tem uma recessão menor, a junção está aqui, daqui para cá deve ter 1 milímetro mais ou menos, aqui tem mais de 5. Né? Então, a recessão gengival ocorreu uma perda de inserção clínica que foi da junção segmento-esmalte até onde a margem gengival está. Beleza. E o crescimento gengival ou hiperplasia é uma medida que também vai da margem gengival até a junção segmento-esmalte. Ué, professor? Aí eu bananei a cabeça. Os dois conceitos, as duas medidas têm o mesmo conceito. Né? Tanto recessão quanto o crescimento gengival vai da medida da margem gengival até a junção segmento-esmalte. Um é visível, a recessão gengival, e o outro eu me perco nas minhas referências. Eu me perco. Por quê? Porque aqui a gengiva está crescendo. Olha só que crescimento gengival doido esse aqui. Ela está crescendo em direção ao ápice do dente. E as minhas referências não são junção segmento-esmalte e margem gengival? São. A margem gengival está aqui.